Boa noite. Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira jornada, nesta quarta-feira, hein, gente? Quarta, terceira live. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Com muito carinho os acolho. Meu nome é Luciana Cordeiro. Sou cofundadora da comunidade Berçabeia das Graças e logoterapeuta, mestre em psicologia. Nós estamos aqui com o objetivo de trazer a contribuição de Viktor Frankl para esses tempos, né? Esses tempos pandêmicos, mas também para a divulgação da logoterapia de um modo geral, que tanto nos ajuda, né, a sermos melhores como pessoa. Então, eu quero acolher a todos que estão chegando, aqueles que são psicólogos, aqueles que não são psicólogos, aqueles que gostam de logoterapia, aqueles que sentiram o desejo de querer mais, estudar mais sobre logoterapia. Quero acolher a todos com muito carinho, tá bom? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Nós estamos numa parceria com a Vozes e nós temos 2 livros que serão sorteados no final dessa jornada. Então, você que quer participar do sorteio desses livros, vai lá na minha bio, tem um linkzinho, você clica nesse link, vai abrir um cadastro, você precisa se cadastrar, tá bom? Então, precisa haver esse cadastro. Havendo esse cadastro, você já vai concorrer aos 2 livros. No domingo, tá, gente? No domingo que nós vamos fazer esse grande sorteio dos 2 livros. Então dá uma olhadinha lá, vê os livros, vê se te interessa e faça o cadastro. Quero acolher agora todos que estão chegando aqui. Olha, Fernanda, Patrícia, Angélica, sejam todos, Claudinha, sejam todos bem-vindos à nossa terceira live. Hoje com um tema maravilhoso, inclusão e sentido de vida, com o nosso grande professor Guilherme Falcão. Para você que não conhece o Guilherme, hoje você vai ter o prazer de desfrutar um pouco do conhecimento de Guilherme Falcão, né? Foi meu professor, por isso que eu trago ele também com muito carinho hoje nessa live. Deixa eu ver se o Guilherme já está aqui. Ele já está aqui. Deixa eu chamar o Guilherme. Vai dar tudo certo e vamos mergulhar um pouco dentro desse tema de hoje, que é inclusão e sentido de vida. Olá! Olá, tudo bem? Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vindo à nossa Obrigado. jornada de logoterapia. É uma honra tê-lo aqui. Olha, essas jornadas estão fazendo história na logoterapia do Brasil, viu? Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. De sua pessoa, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. É um pouquinho que a gente pode fazer, né, professor, diante de tudo aquilo que nós estamos até vivendo nesses tempos atuais, né? Com certeza. É um tempo difícil, onde o tema de hoje, inclusão, se torna extremamente necessário. Tem muita gente sendo excluída por causa também da pandemia, né? Professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Talvez algumas pessoas aqui não o conheçam. Tá. Fala um pouquinho quem é o Guilherme Falcão. Guilherme Falcão, alagoano das Alagoas de Maceió, há 31 anos em Curitiba. Nós, com a Sheila Rabuski e Agostinho, fundamos a Associação de Logoterapia Viktor Frankl. Também sou associado ao Instituto Filéu de Psicologia, há mais de 20 anos também. Trabalhamos clinicamente, trabalhamos com professor. A UVEF tem pós-graduação e especialização em logoterapia. Trabalho também com gerontologia social, há mais de 30 anos, sexualidade humana, e o restante a gente vai dizendo aos poucos. É um currículo vasto também por
um longo caminho trilhado. Graças a Deus, a gente tem podido servir de várias e várias maneiras. É verdade, é verdade. É uma honra tê-lo aqui. Muitos dos seus alunos estão aqui também participando. Eu estou vendo, muita alegria. Então, o nosso tema de hoje é inclusão e sentido de vida, né, Guilherme? Você poderia abrir um pouco mais o nosso campo e falar um pouco sobre qual é a pretensão de falar sobre inclusão e sentido de vida? Ok. Esse é um dos temas contemporâneos, né? Onde muitas pessoas que se sentem excluídas, elas precisam serem incluídas. E são temas da contemporaneidade. Mas isso também traz muito sofrimento e questões complexas que a gente vai trabalhar aqui. Uma das áreas de pessoas que são excluídas e precisam da nossa inclusão é o adoecimento. O adoecimento, por exemplo, o autista, a pessoa que tem hiperatividade, a pessoa que tem déficit de atenção. Existe também, há vários anos, automutilações, pessoas que tentaram suicídio e conseguiram, outras que não conseguiram, mas também se sentem excluídas. O tédio do nosso dia, né? Dia a dia, tanto que no domingo é o dia onde há maior índice de suicídio no mundo. Parece que as pessoas estão programadas a trabalhar, não a terem um dia de descanso. Também a ausência de sonhos faz com que a pessoa se sinta excluída. A ausência de projeto de vida, quer seja na adolescência, na juventude, o adulto, o idoso que deixa de sonhar, o idoso que deixa de ter projeto de vida, o transtorno de déficit de atenção, todo esse, o TDAH, tudo isso faz com que essas pessoas que sofrem isso se sintam excluídas. E a gente tem que ter um olhar de compaixão, um olhar de humanidade, um olhar onde a gente, de empatia, um olhar que a gente possa sentir a dor do outro. E isso tudo a logoterapia ajuda com ações preventivas, com ações interventivas. E a gente vai perceber algumas dessas ações. Por exemplo, a escola é muito cobrada pelos pais para darem resultados de carreira para os filhos. Agora, quem está cuidando dos educadores, que também têm suas dificuldades, que também muitas vezes são agredidos moralmente, são agredidos fisicamente. A escola tem que dar uma resposta para isso, mas muito mais nós da sociedade precisamos dar uma resposta para isso. O CVV, ele faz um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Por telefone, por chat, por e-mail. Ligue para 188 se você conhece alguém que está se sentindo excluída. Essa pessoa está precisando de ajuda. Trabalhos voluntários, como a Marina oferece no Colégio Victor Frankl, como nós aqui da UVF, já fizemos vídeo, já trabalhamos em aula de pós-graduações na UVF. Muitos dos nossos profissionais, graças a Deus, 20 anos,
são centenas de logoterapeutas atuando, como eu tenho orgulho de vocês atuarem, eu tenho orgulho, e a Sheila e tantos outros professores, de centenas de logoterapeutas atuando em todas as áreas. Aqui, por exemplo, nós fomos ao conselho há 1 ano e meio, nós não vamos fazer nada quanto à questão do suicídio. Foi feita uma cartilha, foi para adolescente e para criança. E quando nós íamos entrar na capacitação para profissionais da psicologia trabalharem com a prevenção do suicídio, veio a pandemia. Mas a gente vai conseguir. A taxa de suicídio aumentou no Brasil 7%. 100 mil habitantes, 7%. Na Organização Mundial de Saúde, caiu 9,8%. E é um alerta mundial, porque a Organização Mundial de Saúde está de olho nessa questão do suicídio. No início da pandemia, teve um ministro de Estado daqueles países nórdicos que pegou Covid-19 e cometeu suicídio. Um homem esclarecido, um homem da área de saúde, mas é tão forte isso que a gente precisa chamar a atenção. Tem um Setembro Amarelo que nós, psicólogos, principalmente da logoterapia, temos dado uma contribuição muito grande. Ausência de sonho e projeto de vida na adolescência. Às vezes a gente pergunta clinicamente, ou nas escolas, ou em outros lugares, para os adolescentes, o que é que eles pensam do futuro? Muitos não sabem dizer. Falta de projeto de vida, falta de sentido. E a frustração, como a motivação primária do ser humano, é a vontade de sentido. Mas o que é que ocorre quando a pessoa está num vazio espiritual, vazio existencial, vazio social de vida? Esse vazio existencial pode proporcionar essa falta de sentido. E a pessoa com falta de sentido na vida, ela pode provocar uma série de questões complicadas para a vida dela e para a vida das pessoas de modo geral. O envelhecimento... Opa! Chamada. O envelhecimento, há décadas, tem provocado uma certa decadência, um isolamento, uma solidão, uma perda de um mundo sem sentido. E eu queria até que a Luciana colocasse rapidinho, é um vídeo rápido, de 2 minutos e meio, para a gente sentir como é que é essa solidão do idoso, né? Pode colocar? Então, professor, esse vídeo é um vídeo maravilhoso, já consegui ver o vídeo. Acho que aqui a gente não consegue colocar o vídeo na plataforma, mas eu posso deixar o vídeo disponível para todo mundo que quiser. Vou colocar. Tá bom. Não, eu mesmo coloco, tá, pode deixar. É um vídeo onde fala que um jovem foi visitar o pai num lar de idosos. Só que ele ficou lendo o jornal lá, virado para o outro lado, e o pai lá esperando. Aí o pai olha aquela situação e lembra de um episódio na vida. E um pássaro voa, no jardim. E um pássaro começa a cantar. Aí o idoso diz, o que é isso? Aí o filho diz, um pássaro. Aí outro pássaro canta, e ele pergunta, o que é isso? O filho já olha com cara feia, um pássaro.
Na terceira vez, o filho explode. É um pássaro! O pai pede 1 minuto, vai lá dentro, pega um diário e nesse diário pede que o filho leia. E leia em voz alta. E o diário estava dizendo que quando esse filho tinha 3, 4 anos e o pai estava com ele num parque, esse filho perguntou para o pai, quando o pássaro cantou, o que é isso? O pai disse, um pássaro. A segunda vez, um pássaro. A terceira vez, 21 vezes, o pai falou para o filho, um pássaro. Quando o filho lê isso, o filho fica emocionado, não tem o que dizer, dá um abraço no pai e chora. Não deixem de assistir esse vídeo. É fantástico, porque o idoso no Brasil aumentou 14%. Há 14% do idoso no Brasil. E a gente tem uma visão estigmatizada sobre o idoso. A gente precisa incluí-lo na família, incluí-lo na igreja, incluí-lo na sociedade. A gente não pode olhar para esses sofrimentos sem uma resposta da logoterapia. A gente não pode olhar para a pessoa doente como um diagnóstico. É um esquizofrênico, é paranoico e é etc e tal. A gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão excluídas. E uma tendência natural de qualquer pessoa é procurar grupos. Só que tem pessoas que procuram grupos e são excluídas. E a gente, como profissionais na área de saúde mental, na área social, na área da educação, a gente precisa facilitar que essas pessoas sejam incluídas nesses grupos. Por exemplo, o SESC tem um trabalho maravilhoso, o SENAC tem um trabalho maravilhoso, os estados, prefeituras têm um trabalho maravilhoso e a igreja, de modo especial, tem um trabalho maravilhoso com idosos, um trabalho de inclusão. Se a tua empresa não faz preparação à aposentadoria, ela precisa fazer para preparar essa pessoa para a aposentadoria. Para quando chegar a aposentadoria, ela não pensar que a vida acabou. Não! Ela está começando uma nova etapa de vida. E isso é extremamente importante, incluí-la nesse grupo social. Mas a gente está vivendo uma pandemia política e social também. Sabe por quê? A ideologia de esquerda, de direita, tem excluído pessoas. Eu mesmo já fui excluída de amizade. Eu mesmo já fui excluído porque só coloquei no Facebook quantas pessoas morreram. E a pessoa me excluiu do Facebook. A pessoa me excluiu do Instagram. Então, a ideologia de esquerda e de direita tem feito um mal tremendo no Brasil e no mundo. É uma luta em relação a racismo, é uma luta em relação porque eu penso diferente, porque eu sinto diferente, porque eu digo algo diferente, eu sou excluído daquele grupo, eu sou excluído por aquela pessoa. A intolerância social. Nós precisamos ter mais tolerância. Por exemplo, a palavra tolerância do latim significa suportar. E a palavra grega para suportar é dar apoio. Do latim é aceitar. Sim.
O Martin Luther King, que lutou contra a exclusão racista nos Estados Unidos, e por isso ele perdeu a vida, ele foi assassinado. Olha que coisa linda, ele diz: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Martin Luther King. Eu vou dar exemplo do Frankl. Quando Frankl tinha 14 anos, um professor de química disse: o homem não passa de uma combustão química. Com 14 anos, ele já tinha noção de determinismo e de fatalismo. E ele disse: professor, onde fica o sentido da vida? Quando, na Alemanha, por causa da depressão econômica, muitos jovens cometeram suicídio, Frankl não foi para as redes de comunicação criticar o governo, não foi para as redes sociais da época dizer que estava tudo errado. Não. Frankl teve uma atitude inclusiva. Ele juntou um grupo, isso, gente, no 6º ano de medicina. Você que é estudante pode ser inclusivo também. No 6º ano de medicina, ele juntou estudantes, profissionais, criou uma rede de cuidado em aconselhamento ao redor de Viena. E com isso, gente, salvou centenas de vidas. Foi um trabalho de 3 anos. E no último ano, 0 de suicídio na Alemanha. O trabalho foi tão bom que ele foi para outros países convidados para realizar essa prevenção ao suicídio. Quando os nazistas entraram em Viena, Frankl fez esse trabalho em Viena, desculpe, eu falei Alemanha. Em Viena, ele foi, como médico, ele deu diagnósticos falsos para salvar judeus. Teve uma época que ele só podia atender judeus. E os nazistas mandavam: se tiver problema físico ou mental, manda para a câmara de gás. Ele fez laudos falsos e salvou centenas de vidas, arriscando a própria vida. Muitas dessas pessoas sobreviveram ao Holocausto. Ele também, num pavilhão do suicídio, um pavilhão de mulheres, ele chegava a atender milhares por ano, e também fazendo esses laudos. Então, Frankl deu um exemplo. E quando ele saiu do campo de concentração, ele escreveu Em Busca de Sentido, que todos devem ler, né? Em Busca de Sentido. E depois ele fez a tese de doutorado, A Presença Ignorada de Deus. São 2 livros fantásticos. Então, nessa questão de inclusão, eu tive a felicidade de ter um paciente, um homem de 49 anos, com retardo mental de 12, com esquizofrenia. Eu não sabia o que fazer com ele há uns 30 anos atrás. E eu comecei a jogar no computador com ele, depois eu comecei também a conversar com ele, com a mãe idosa, não desgrudava da mãe, e eu sugeri para a mãe que enviasse ele para um artista plástico, para que ela pudesse ajudá-lo. E olha, e foi tão feliz a iniciativa, que ele se tornou um artista. Vou encurtar a história. Ele se tornou um artista. Eu trouxe aqui, mas eu não posso mostrar para vocês. Eu posso.
Eu Eu posso, eu vou posso. mostrar. Eu Eu vou posso. mostrar, eu vou mostrar. Olha, gente, que coisa linda. Dá para ver? Eu acho que dá. É uma. É um barco pintado que ele fez. Ai, que E lindo. olha que mandala linda. Dá para ver? Tá meio. Eu não tô vendo tudo. Ah, mas a mandala acho que tô vendo. E agora? Vocês estão vendo, gente? Acho que a gente não tá conseguindo. Abre mais. Chega um pouquinho mais para trás, talvez. A gente consegue ver um pouco melhor, eu acho. Deu? Olha, o senhor consegue tirar uma foto? Consigo. Eu mando, eu mando. Aí você manda pra gente. A gente posta. Tá todo mundo falando, não tô vendo nada. Que pena, que pena. Que pena, que pena. Achei que eu tava vendo, mas. E agora? Agora dá para ver. Ah, eu. Agora é. Isso. É uma Isso é outra mandala. profissão. É uma mandala. É, Nossa! Foi feito por ele? por ele. Nossa! Esse é o barco. Nossa, deve ter sido muito especial o senhor receber isso, hein? Foi, foi. E teve uma coisa engraçada, que ele não desgrudava da mãe para encurtar. Estou correndo quanto tempo? Que eu quero deixar um tempo para vocês perguntarem. Para encurtar, depois de 6 meses de tratamento, a mãe conseguiu ir para a Europa com a filha e ele ficou com uma cuidadora e um irmão que morava por perto. Depois de 15 dias, eu perguntei para ele, e aí, muita saudade da mamãe? Ele disse, não. Foi lindo, lindo, lindo. Ele conseguiu, ele conseguiu. Eu trouxe uma charge aqui, mas não vou mostrar que eu vou perder tempo. A charge é a mulher dizendo, querido, uma barata, some com ela. Aí o homem diz, calma, antes preciso saber se ela é de esquerda ou de direita. O lobo mal dizendo para o Chapeuzinho Vermelho, tira esse chapéu vermelho, vai para Cuba, comunista. Já pensou? Uma frase nas redes sociais. Só vim no Twitter falar o quanto os nordestinos é a desgraça do Brasil. Bando de gente retardada. Gente, isso nas redes sociais. Tem um percentual aqui de menções negativas de racismo, política, classe social, aparência, homofobia, deficiência, idade, geração, religiosa, misóginos, xenófobos. Olha, muita coisa, viu? Feminicídio. Muita mulher assassinada no Brasil por ser mulher e por defender a dignidade de ser mulher. Pelo menos 3 mulheres são vítimas todos os dias no Brasil. Tem uma charge que eu vou encurtar. A menina dizendo que a minha religião diz que sentar em escada para o menino, né, é pecado. Aí o menino argumenta. Aí no final o menino diz, as regras do condomínio não podem ser feitas dessa forma. Eu é que não aceito isso. Aí a menina diz, pai, tem um menino sendo intolerante comigo. Porque o menino não aceitou que sentar na escada era pecado.
Racismo é crime no Brasil e no mundo, e é crime por lei. A gente assistiu na mídia toda a discussão de racismo. As pessoas precisam ser respeitadas não pela cor, mas porque são gente. A ONU, ela disse que o Mandela, defensor da globalidade, da dignidade e da igualdade. E o Mandela demonstrou coragem, compaixão e compromisso com a liberdade, a paz e a justiça social. Olha o que o Mandela diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Mandela. O Gandhi: se o único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. A empatia, a falta de empatia, por questão política, por questão social, por questão de deficiência física, por questão moral, por questão ética, por mil questões, há uma falta de empatia. E o pior, uma falta de empatia na pandemia. É muito triste, é muito triste. Algumas dessas pessoas excluídas, elas precisam de amigas. Elas precisam que a gente chegue perto, que dê a mão, caminhe com ela. Não dá a mão por misericórdia, mas caminhe com ela. E, às vezes, sendo rotulado como elas são rotuladas. Os verdadeiros amigos são pessoas que estão dispostas a ouvir. Pessoas que podemos contar segredos, podemos contar sigilos. E Guilherme Falcão adaptou um pensamento de amizade. Amigo é aquele que nos conhece profundamente e mesmo assim nos quer bem. Isso é inclusão. Contra a intolerância religiosa. Dietrich Bonhoeffer foi contra o Hitler e ele, por ser contra o Hitler, ele foi enforcado, com 33 anos. Olha uma coisa que ele diz: creio que nem mesmo nossas faltas e erros são em vão e que para Deus não será mais difícil arranjar-se com Ele do que arranjar-se com nossas supostas boas obras. Creio que Deus, de tudo, mesmo do mal, pode e quer fazer surgir o que é bom. Deus é inclusivo. Na palavra diz que ele incluía o estrangeiro, que ele incluía o órfão, ele incluía a viúva, ele incluía os excluídos da sociedade, as prostitutas, tantas e tantas pessoas, Jesus incluiu. Uma coisa nessa pandemia, o Dietrich Bonhoeffer falou sobre o tempo perdido. E ele disse assim: você está considerando o seu tempo perdido? Eu vou dizer o que é tempo perdido, segundo o Dietrich Bonhoeffer. Considere esse perdido o tempo que não vivemos como um homem, tempo que não obtivemos experiência, não aprendemos, não realizamos, não desfrutamos, nem sofremos. Tempo perdido é o vazio. Tempo que não foi preenchido, eu completaria com sentidos. O Frankl, ele nos diz: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Uau. O Frankl disse: você não é produto das circunstâncias, você é produto das decisões. Gente, eu e você não somos objetos.
Nós somos gente de carne e osso. E somos produtos das nossas decisões. Para isso, o Frankl disse que a gente precisa ter humor. Fazer humor até das coisas atrapalhadas que a gente faz. Eu rio toda semana comigo mesmo. Eu faço coisas atrapalhadas. Se você é todo perfeccionista, se você é certinho, eu tenho uma notícia não boa para você. Você não é, você pensa que é. O Frankl diz, se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si. O Frankl disse que aprendeu sentido de vida quando ajudou pessoas a terem sentido na vida. E o Frankl, eu estou terminando, o Frankl diz, o amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. E é esse amor, gente, que Frankl chama a atenção, que o que existiu do Holocausto, 6 milhões sendo sacrificados só por serem judeus. Frankl, ele tem uma proposta para a gente, uma proposta fantástica, que pode fazer com que nós, seres humanos, possamos ser mais humanos. Ele diz assim, a utopia frankliana. Milhares de anos atrás, a humanidade lutou pela fé num Deus único, pelo monoteísmo. Mas onde fica o saber da humanidade única, o saber que eu gostaria de chamar monantropismo? O saber em torno da unidade da humanidade. Uma humanidade que ultrapassa todas as diversidades de cor, de pele, de religião, de partidos. Se você abraçou uma ideologia e rompeu com família, rompeu com amigos, você está equivocado. A vida é muito mais do que ideologia. A vida é você e eu sermos seres humanos. E o Frankl, para terminar, ele diz, ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu a injustiça. A inclusão, ela vai se dar quando eu e você, pelo amor, perdoarmos. Pelo amor, termos empatia. Pelo amor, estarmos junto de quem é excluído. E pelo amor de Deus, a gente se sentir amado e incluído. Uau! E uau, é com gente! Vamos lá! Obrigado. Professor, quando a gente fala de inclusão, a gente pensa logo nas dificuldades da nossa geração, ou talvez de algumas gerações, mas explodiu agora, essa condição de lidar com a diferença. Né? Quando o senhor fala de empatia, o senhor percebe que o caminho contrário, né? Um caminho onde eu começo a aprender a lidar com a diferença alheia, como que se faz esse caminho, né? O senhor disse agora várias frases belíssimas. A empatia, né? É se colocar no lugar do outro. Eu mesmo, há anos, tenho me observado o seguinte, quer seja na rua, quer seja em qualquer lugar, eu observo um comportamento e eu julgo na hora que está errado. E na hora, eu digo, Guilherme Falcão, você não pode falar sobre isso. Você já pensou, já fez, já sentiu,
coisa parecida. Não há um bom sequer. Ninguém é bom. Ninguém é perfeito. É só a gente se colocar no lugar do outro e perceber o que aconteceu com essa pessoa que ela teve esse comportamento. Sem julgamento. Talvez é entender também, né, professor, que a humanidade ela é única, né? Parece que nós lidamos, quando a gente traz esse tema da inclusão para um cotidiano nosso, algo bem palpável, pertinho, né, da nossa casa, talvez nós estamos sendo nós estamos excluindo muito mais do que incluindo as pessoas que nós convivemos e que dizemos que amamos. E isso a nível global existe também. Olha como o mundo classifica os seres humanos. País do primeiro mundo, país do segundo mundo, país do terceiro mundo, do quarto mundo, do quinto mundo. Isso já é uma exclusão. Quanto mais a exclusão pessoal, por cor, por raça, por religião, por ideologia. Então a gente, sem perceber, eu queria dar uma dica, até está nascendo muitos bebês, eu até ganhei uma sobrinha neta esses dias, a Esther, lindinha, muito lindinha. Ensine os seus filhos a inclusão, dê exemplo de inclusão. Escolas, ensinem a inclusão, dê exemplo de inclusão. Igrejas, eu sei que muitas igrejas já trabalham a inclusão. Infelizmente, ainda tem igrejas e outras religiões que são exclusivas e não incluem, excluem. Então a gente tem um campo imenso para incluir. Ótimo, professor. Quando o senhor falou sobre a aposentadoria do idoso, a gente não teve ainda, nas 3 jornadas, ninguém que se debruçasse assim, sobre esse momento especial, né, do envelhecimento. E me chamou muita atenção. Eu queria, como a gente ainda não teve esse tema, e essa jornada a gente não vai ter ainda, e o senhor tem a especialização sobre gerontologia, o senhor poderia se debruçar um pouquinho sobre o sentido de vida nesse momento e falar exatamente esse processo que você estava dizendo de quando chega um tempo em que eu me desligo do trabalho, o que acontece com a minha noção de vida e o meu sentido de vida? Na preparação à aposentadoria, a gente planeja com a pessoa a outra etapa de vida. A outra etapa de vida. Agora, o idoso, eu vou falar um pouquinho do idoso agora. Idoso, fala para ele, se é seu avô, seja quem for. Você está reclamando da quarentena. Mas olha, faz tempo que você não recebe tanto WhatsApp, faz tempo que você não recebe tanto telefonema, faz tempo que você não se sente tão incluído. Por quê? Como não há possibilidade de visitar, nem no lar, nem nas casas, a tecnologia está inclusiva, ela está incluindo, ela está ajudando. A segunda coisa é o seu hobby, que você gostou a vida inteira, pode ser um outro trabalho. Eu conheço muita gente que o hobby era pintura, era fotografia, era isso e aquilo, e ela planejou, na aposentadoria, ampliar esse hobby e até famoso ficou. Não ficou com o trabalho anterior, ela ficou com o hobby. Então, você diz, mas eu não tenho mais idade para aprender. Tem. Eu já tive aluna de psicologia que se formou com 64 anos. Tem gente se formando com 80, com 82. Tempo de aprender é estar vivo e lúcido. Você vê quanta coisa, né? Outra coisa,
Não espere todo mundo ligar para você, ligue para as pessoas, seja proativo, ligue para os amigos que você não liga há tanto tempo, ligue para familiares longe, ligue para os familiares perto. O idoso agora vai ficar cansado de tanta coisa que eu falei para ele. Se não tinha para fazer, agora tem tanta coisa. Olha, foi maravilhoso. Maravilhoso, não tenho nem palavras. Sim, maravilhoso. Eu poderia perguntar, o senhor vai dar alguma dica de algum livro? Em Busca de Sentido, o livro do Guilherme Paeira, não é mesmo o nome? Ai, meu Deus, não fugiu o nome agora. Ele conta, é um livro que conta a história da logoterapia, porque teve o terremoto no México e ele se hospedou, o Frankl chamou ele para a casa dele. Ele fez esse livro na casa do Frankl. E ele bebeu... Um homem chamado Frankl? Oi? Um homem chamado Frankl? Não. Guilhermo, ele tem a felicidade de ter o meu nome em espanhol, né? Guilhermo Parreira. Mas depois eu mando para você manda para o pessoal o nome. Me fugiu agora. Quem aí lembra, pode até colocar no chat aí. A Sheila deve estar aí. Será que a Sheila está com a gente? Não Ela sei, não vi. no início estava. Mas tudo bem. Já lembrou. Temos 8 minutos ainda. Professor, me diz uma coisa. Se Frankl estivesse vivendo nesse tempo de hoje, qual é a frase que ele diria para a humanidade de hoje, nesse tempo? O Frankl, ele diria... a frase é dele, mas eu vou parafrasear. Ele diria o seguinte: primeiro, busque sentido de vida. Segundo, ao buscar sentido de vida, seja solidário, seja generoso com o próximo, ajude as pessoas. Não fique como Maslow ficou na autorrealização. Frankl foi além. Ele disse que subiu no ombro de 2 gigantes e viu além. Então, busque sentido de vida, seja solidário e não tenha limite também de cuidar de você. Cuidar dos outros precisa cuidar de você. Ame a você mesmo, ame o próximo. Porque o amor, agora eu vou dizer uma frase do Frankl que vai ficar. O amor é a única maneira de entender outro ser humano no mais profundo da sua personalidade. Ninguém pode tornar-se plenamente consciente da própria essência do outro, a não ser que ame. Por seu amor, alguém está habilitado a ver os traços essenciais e recursos da pessoa amada. E ainda, ele vê o que é potencial nela e o que não está atualizado, mas vai se atualizar. Fantástico, fantástico. Fantástico. Frankl diz que o amor nos torna clarividentes, né? Muito mais videntes. Sim, e o Guilherme Falcão fez uma frase em cima do amor também. Guilherme Falcão fez? Peraí, agora que eu vou escrever. É impossível amar sem conhecer. É impossível amar sem conhecer. Você não conhece ninguém pelo ódio, você não conhece pela amargura, você não conhece pela mágoa. Só é possível conhecer pelo amor. Profundo isso, hein? Talvez, Guilherme,
alguém tá... a gente vai fechando devagarzinho a live, mas aí a gente vai se debruçando sobre o amor, que eu acho que Tem ela é mais a coisas. chave, né, a chave hermenêutica, é a chave de interpretação de tudo, né, desse tema tão maravilhoso que você trouxe, que foi a inclusão, né? Talvez alguém possa perguntar assim para a gente, diante de todos os dilemas mais profundos da existência humana, né? Dificuldade de lidar com outros, perdoar, os sofrimentos, as dores, mágoas, um caminho do amor, né? Quando a pessoa às vezes não consegue, talvez, se relacionar com o outro por diversas situações. Um caminho, professor, se eu pudesse hoje dar um caminho ou pistas, por onde começar a trilhar isso? Porque talvez quando a gente fala assim, ame o outro, a pessoa ainda não sabe, tá, mas tão difícil. Como seria esse caminho? O caminho, pergunta dificílima. O caminho, se eu não começar a gostar de mim mesmo, eu não vou conseguir me amar. E pela fé, eu posso absorver que Deus me ama, e com esse amor, eu amo a mim mesmo e eu amo o próximo, porque o amor é divino e o perdão é divino. Porque nós, seres humanos, somos muito mais fáceis de esganar alguém de querer amar alguém. O caminho do amor é um caminho longo, que passa da antipatia para a simpatia, para a empatia e para o amor. E não há limite no amor, porque só o amor faz com que a gente viva plenamente. A medicina psicossomática, qualquer médico, psicólogo, etc., se você for, eu odeio, eu sou magoado, eu sou isso, aquilo, a pessoa, o profissional vai dizer, olha, se você não der um jeito de amar, você vai continuar com doenças psicossomáticas. São mais de 30 doenças psicossomáticas. E eu sei que não é fácil perdoar, não é fácil ficar no lugar da pessoa, não é fácil o caminho. Agora, o perdão não significa que você vai virar capacho da pessoa. Se der tempo, eu vou discorrer mais sobre isso. É extremamente importante isso. É extremamente importante. Porque algumas pessoas não querem nem se aproximar para conseguir perdoar, porque vai amar e vai sofrer tudo de novo. Não! A dignidade humana está presente no amor e no perdão. É exatamente o contrário, né, Guilherme? É exatamente o contrário. Quando eu me fecho para o amor, eu me destruo, né? E ao me destruir, eu contamino, né, o meio. É profundo demais, né? Porque, na verdade, diante das dores, o ser humano começa a pensar, ter medo de passar por aquelas mesmas situações de novo, né? Mas ele não percebe o quanto ele vai se aprisionando novamente, né? Nesse circuito de fugir das relações, né? Com certeza, com certeza. Está quase terminando? Está quase terminando. Deixa eu perguntar para ti, onde que as pessoas podem te achar se quiser falar com o Guilherme? Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no WhatsApp, estou no Twitch, estou no YouTube. Somente nesse lugar. Não, é muito trabalho, dá trabalho. Mas eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu fico feliz quando eu consigo contribuir. Eu quero, de todo o meu coração, agradecer a sua presença, de todo o meu coração, porque é uma honra ter
uma pessoa, né? Eu acho que antes de conhecer o professor, eu conheci a pessoa e pude ter essa honra de conhecer a pessoa do Guilherme. Obrigado. E a sua pessoa, ela impacta, né? Qualquer um, independente se for aluno, se for outra pessoa que passe por ti, impacta a sua forma de viver, de ser logo vivente. Obrigado, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Alguém colocou o nome do livro do Parreira, Resistência, Submissão. Resistência e comunicação, é isso, né? Resistência e submissão. Submissão. Obrigado. Deus abençoe a todos. Agradeço muito, muito, muito. Olha essa Obrigado live a você. para todos que estão aqui nos ouvindo. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva também no YouTube. Então, todas as vezes que a gente quiser ver, a gente vai poder ver o Guilherme de novo por essa live. Obrigado. Ficaram com a gente até agora, né, Guilherme? Obrigado, Luciana. Você foi maravilhosa. Você está ótima a cada apresentação. Eu vou contratar você para a UVEF. Professor, tem pessoas aqui que estão dando um olá para a gente. A Sheila passou por aqui, a professora Cleia passou por aqui também e falaram contigo, tá bom? Legal, legal. Um beijo para elas e para todas e todas que assistiram. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Amanhã nós vamos ter Ziza Fernandes falando de suporte social percebido e logoterapia. Espero a cada um de vocês. Resistência e comunicação. Resistência e comunicação, né? Beleza, a gente vai postar direitinho, junto com o vídeo que o senhor falou. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Um abraço. Na aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.